Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar essa saia com esse detalhe assimétrico transpassado na frente e a blusinha linda que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Esse conjunto de saia e blusa a gente vai fazer aqui, ó, com 2,10 metros de viscose 100% por 1,44 de largura, ó. É uma viscose animal print com um fundo verde, preto e um bege no meio aqui, ó, tá? Então, pra começar, a gente vai cortar primeiro a nossa saia, que é a parte maior desse nosso conjunto, né? E depois, com o que sobrar, a gente vai cortar a nossa blusa. Eu vou fazer uma dobra aqui, ó, porque a parte de trás da nossa saia é o que a gente vai cortar primeiro, tá? E na parte de trás, a gente vai colocar elástico, pra ela ficar bem confortável lá na parte do bumbum. E aí ela já vai dar um voluminho lá também, né? Ficar maravilhosa. Então, como que eu vou fazer essa dobra aqui? Vocês vão pegar a medida do quadril, vão dividir por 4, vão pegar essa medida e vão aumentar mais 2. Eu vou fazer aqui, ó, a parte mais larga aqui no quadril dessa minha saia, eu vou jogar uma margenzinha a mais, ó, com 32,5 centímetros. Então, é com essa largura aqui que eu vou trabalhar a minha saia, ó. 32,5. Eu não quero essa saia muito larga, tá? Ela vai ficar com folga no meu quadril, mas não vai ficar exageradamente larga. Então, eu vou alinhar bem o meu tecido aqui. Assim. Vou fazer uma dobra de 6 centímetros, porque aqui na parte das costas a gente vai usar um elástico de 5 centímetros, então a gente deixa aqui, ó, uma margem aqui pra nossa dobra. Ó, aqui tá a marca lá. Vocês já podem levar essa medida aqui até... Ó, eu tô deixando essa beiradinha aqui, gente, que aqui tá a minha orelha, ó. A orelha a gente não aproveita, tá? Eu não quero que fique nenhum furinho nessa minha saia. Então, estando dobrado ali, a medida do elástico, vocês vão medir o comprimento que vocês querem essa saia. Deixa eu medir a minha aqui. Eu vou deixar ela longa. Eu vou fazer ela aqui com 1 metro. Ó, marquei 1 metro. Lembrem que a minha medida é a 44, tá? Então, essa saia vai vestir um 44... até um pouco mais, porque temos o elástico aqui na parte de trás. O que vocês não podem perder é a medida aqui do quadril. Essa medida é muito importante, tá? Vocês têm que caber o bumbum de vocês aqui. Então, a parte das costas, na hora que vocês vão fazer aqui, é muito importante vocês respeitar a medida do quadril e aumentar os 2 centímetros que eu falei ali, tá? Então, aqui, ó, na partezinha da cintura, eu posso fazer 2 centímetros menor, ó. E é cortando assim, ó. Olhem como é que eu tô fazendo, ó. Estou cortando por fora do meu risco ainda, ó. E ela é reta, tá? Ó. Cheguei lá no meu 1 metro. Tá vendo aqui? Ó. Parte de trás da minha saia tá pronta. Aqui a gente já faz um pique, porque daqui pra cá é o meu elástico, ó. Essa vai ser a parte de trás da nossa saia. Agora, olhem como é que ficou a saia assim. Agora a gente vai pegar esta saia e vamos colocar em cima desta parte aqui do lado pra fazer a parte que transpassa lá na nossa frente, tá? A gente pega aqui a parte das nossas costas. Aqui a parte de cima, ó. A parte de cima aqui tem o pique do nosso elástico, ó. Vou colocar essa nossa saia aqui. Vou dobrar o meu elástico aqui, porque na parte da frente não vai ter o elástico. A parte da frente a gente vai colocar um cos, assim. E agora, como que eu vou fazer essa parte da minha frente? Aqui na parte de cima, vocês vão diminuir a saia aqui, ó,
Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dobrar aqui em cima, até dar aqui a medida certa da cintura de vocês. Qual é a medida certa da tua cintura? Ah, 48, 46, 44, aqui a medida certinha. Então, você vai marcar exata essa medida. Olha, a parte das costas tem o elástico, então a parte das costas vai ser maior. A parte da frente não precisa ter essa margem aqui, que é a margem do elástico, tá? Ó, aqui no quadril ela vai abrir ainda, ó. Lembrem que eu deixei 2 centímetros a mais para cada lado na parte do bumbum, na medida do meu quadril. Na parte da frente não precisa. A parte da frente vocês vão colocar aqui, ó, deixando a margem de costura lá e margem de costura aqui. Vocês vão deixar a medida que dá na cintura de vocês, tá? Porque na frente ela vai ficar mais certinha. Eu vou fazer a minha aqui, ó, deixando um pouquinho de costura lá, um pouquinho aqui. Vou fazer aqui com 47,5, tá? Que eu não quero que ela me aperte, ó. Vocês vão pegar essa medida e vão colocar aqui, ó, na frente da cintura de vocês e vão olhar ali se dá, beleza? Então, é essa medida que eu vou usar aqui. Depois tem mais as costuras, né, e tudo, então já vai ficar certinho. Então, agora aqui, eu já posso riscar, ó. Eu vou riscar, né, risquei. Vou contornar a minha saia aqui, mas eu vou colocar um cos nessa minha frente, então eu não preciso que ela tenha a mesma altura das costas, ó. Eu posso diminuir ela aqui, ó, em 6 centímetros, ó. Tá? A frente vai ser mais curta do que as nossas costas, então eu já vou puxar ela mais pra cima aqui, olha ali. Ó. Aqui, eu vou cortar. Ó, cortei aqui, porque eu vou colocar um cos ali, então o cos vai fazer alcançar aqui na parte das minhas costas, ó. Tá entendendo aqui, bem certinho? Pronto. Deixe minha viscose bem retinha, bem certinha. Aqui, contornei o lado de lá. Vou contornar aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui. Contornado. Ok, lembrando que aqui ainda a gente vai acrescentar mais o cos aqui em cima. A minha parte das costas eu já vou reservar. Agora, aqui na parte da frente, uma coisa muito importante, vocês vão fazer a abertura aqui na frente, né? Aquele detalhe maravilhoso, ó. Eu vou descer aqui um comprimento que eu quero que fique na minha saia. Lá da cintura, ó, aqui vai ter o cos, né? Dessa parte aqui até ali. Eu vou medir até quase no meu joelho. Eu vou tampar minha perna aqui, ó, juntando lá com o meu cos, ó, 51 centímetros. Então, aqui eu vou fazer aquela abertura na minha saia, olhem só que legal. Aqui que eu vou cortar, tá? Essa vai ser a minha saia, a parte da frente. Esse é um dos lados. Esse lado aqui vai ficar por baixo, né? Ó, peguei essa ponta aqui. Deixa eu tirar esse giz aqui dessa ponta. A Marília, eu quero ela mais curta, quero ela mais peladinha. Dá pra fazer também. Ó, arrumei bem esse lado. Aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma bainha aqui. E ela vai ficar essa abertura na minha saia, vai aparecer meu joelho aqui, ó. Esse lado vai tampar e esse lado vai aparecer meu joelho. Ai, Marília, eu quero fazer ela assim, ó, de bico. Quero fazer mais cavada aqui na frente. Pode fazer mais cavada aqui na frente também, não tem problema nenhum. Vai do gosto de vocês, tá? Agora, aqui, ó, eu preciso fazer o cos, né? Um cos aqui que fique com 6 centímetros, porque ele vai encaixar aqui nas minhas costas de elástico, ó.
lateral da minha saia, lateral da parte das costas, olhem aqui. Frente, costas. Minhas costas vai dobrar aqui, a minha frente vai vir aqui e eu preciso de um cos para completar essa parte aqui, tá? E aqui vai vir aqui, ó. Ó. Aqui, aqui. E eu preciso de um cos aqui. Agora eu vou pegar essa medida aqui. Vou vir aqui. Posso tirar esse cos, Marília, com o tecido aqui, ó, ao contrário? Pode, é o que a Marília vai fazer, porque a Marília quer economizar aquele tecido lá, porque a gente ainda tem outra parte da saia pra tirar. Ó, eu vou tirar ele aqui, porque eu vou entretelar ainda esse cos, tá? Ó, arruma aqui. Bem simples assim, gente, ó. Fazer ele retinho, tá? Ó, o cos vai ser retinho aqui, ó. Aqui, vamos cinturar ele um pouquinho. A cintura ele um pouquinho aqui. E corta ele aqui. Vou entretelar esse cos, tá? Ó. Esse giz aqui depois sai. Então, esse aqui vai ser o cos. Agora, eu já vou prender ele aqui. Nesse cos aqui, vocês podem colocar entretela de malha ou não colocar, tá? Ó, vou tirar mais essa pontinha aqui da cintura da minha saia, ó. Aí, vocês vão ajeitando aqui os cantinhos, ó. Pra ficar bem certinho. Aqui, ó. Cos. E aqui vai ir o meu elástico lá, que vai fechar a minha parte de trás. Deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó. Frente. E aqui as minhas costas, que vai o elástico aqui, que vai fechar aqui, vai encaixar aqui, ó. Ó. Parte das costas, parte da frente. Agora falta o nosso detalhe, que vai vir aqui por cima e vai fazer a outra lateral dessa minha saia aqui. Né? Não podemos esquecer. Pra fazer essa lateral, ó, nós temos esse pedaço aqui. Temos que fazer essa lateral e a nossa blusa. Então, pra fazer essa lateral aqui em cima do tecido, assim, porque aquela parte vai ficar ao contrário, tá? Olha aqui, ó, ela vai ficar assim aqui em cima dessa parte. Então, vocês cuidem pra não fazer com o direito e errado, ó. Vocês vão pegar a saia de vocês, vão colocar aqui em cima. Arruma bem. Vê a quantia que vocês querem aqui. Arruma lá, ó. Ó. Vai ficar simplesmente maravilhoso. Vocês viram que eu dei uma amassadinha aqui, né, ó. Eu fiz tipo umas pregas, ó. Depois eu vou fazer a costura aqui. Vou fazer essas pregas aqui e vou tecer a costura aqui, ó. Ó. Tá? Desço essa costura aqui e vou fazer esse detalhe aqui. Então, eu já seguro esse meu detalhe aqui, ó. Ó. Segurei o meu detalhe ali. Coloco essa minha frente aqui. Ali meu cos, ó. Deixei um dedinho, que é a parte que tá dobradinha, ó. Vai dobrar uma bainha lá. E então, agora aqui eu posso cortar o outro lado da minha frente. Olhem só. Agora eu vou tirar pra vocês verem como vai ficar, ó. Essa parte aqui. Eu vou fazer uma bainha aqui. Agora, vou colocar a minha frente. Pego esse meu detalhe, coloco aqui, que é a parte sobreposta da minha saia, ó. Essa parte vai ficar lá costurada com a parte das minhas costas.
E essa parte aqui vai vir aqui, que eu vou fazer uma ponta aqui, uma ponta aqui. Ó, aqui vai costura, certo? Agora aqui, eu quero que essa parte aqui abra mais. Então, eu vou tirar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Eu vou tirar essa parte aqui fora, ó. Ó lá. Porque senão a minha saia não vai abrir. Ó. Então, aqui, ó. Deixa eu já tirar meu alfinete aqui. Ah, espero que vocês estejam conseguindo me entender. Tá vendo aqui? Aqui eu vou costurar aqui. Aqui eu vou fazer umas 2 pregas aqui. Posso até tirar um pouco mais aqui, ó. Ó. Essa parte aqui vai ficar assim. Aqui eu vou fazer uma barra também. Aqui vai barra também. Quando eu andar, isso aqui vai abrir. Mas não vai mostrar nada lá embaixo, porque nós temos a nossa saia indo até lá. Ai, Marília, eu quero ela aqui mais curta, ó. Pra aparecer mais, né? Pode encurtar. Eu até vou abrir um pouco mais aqui, ó. Ó. Olhem só, aumentei a curva. E aí, vocês vão abrindo aqui a quantia que vocês querem. Então, o meu detalhe da frente aqui também já tá pronto, ó. Isso aqui vai ser por cima, depois que eu preparar o cos da minha saia, aí que eu vou colocar essa parte aqui por cima, ó. Vou preparar toda a minha frente, vou preparar minhas costas lá com o elástico. Aqui, eu já vou fazer o corte aqui, ó. Do meu detalhe, né, ó. E aqui, a gente vai fazer bainha lá, bainha aqui. Então, eu vou fazer umas 2 ou 3 preguinhas aqui. E agora, eu vou cortar o detalhe pra amarrar aqui. A gente pode usar essa tira aqui, ó. Não precisa ser muito grande, ó. Essa tira eu vou prender aqui. Vou até deixar do avesso pra vocês verem bem, ó. Essa tira eu vou prender aqui, ó. Abaixo do meu cos. Nessa lateral. Agora, eu vou pegar um recorte pra prender aqui, ó. Pra gente amarrar aqui com essa ponta, tá? Então, agora eu preciso de um mais comprido. Vou deixar aqui nessa ponta aqui, ó, com uns 10. E vou vir assim, ó, uns 55 centímetros, ó. Assim. Pronto. Essa ponta vai ficar aqui. E essa ponta aqui, eu vou colocar essa parte dentro. Então, isso aqui vai vir e vou amarrar aqui, ó. Na lateral da minha saia aqui, ó. Assim. E essa parte vai puxar essa parte aqui, ó. Ó. E vai dar aquele efeito maravilhoso na nossa saia. Então, a parte da saia tá cortada. Agora, vamos ver a blusa que a gente vai fazer com esse pedaço aqui. Então, aqui a nossa sobra de tecido, ó. Temos esse pedaço aqui pra fazer uma blusinha que combine, que dê pra usar com a nossa saia, tá? Pra ficar um conjunto, né? Então, eu vou pegar esse restante do meu tecido. Tem essas picaceiras aqui também, ó, uns pedacinhos só. Se precisar, a gente usa.
Então, eu tenho aqui 94 centímetros por 47 mais 47, ó. 47 centímetros tá dobradinho, tá? Então, pra começar, nós vamos tirar aqui uma tira de 3 centímetros pra fazer o acabamento do nosso decote. Tá, ó. Esse vai ser o acabamento do nosso decote da blusa. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer ela com 48 centímetros, 49 centímetros de comprimento. Ó, pode marcar aqui no 49 ou no 50, tá? Aí, vocês vão pegar aqui e vou marcar a medida do busto de vocês, mais uns 2 centímetros. 1,5 a 2, ó, 26, 27 e meio, eu vou marcar aqui, tá? Marquei 27,5. Estou fazendo a frente aqui, ó, no meu tecido dobrado. Então, eu tenho marcado aqui, já tenho marcado o comprimento que eu quero, que é 49, 50 centímetros aqui. E aqui eu vou marcar meu ombro. Eu vou fazer um ombrinho aqui de 19. Ó, 19. Então, eu vou pegar aqui nesses 19 e vou fazer uma linha reta. Ó, 19, 27,5. Aqui eu vou fazer uma abertura de decote com 10 e vou fazer um ombro com 9. Nesse meu ombro de 9, eu vou vir aqui, vou descer 1,5 centímetro e já faço a caidinha do meu ombro aqui, ó. Pronto. Essa é a minha frente. Aqui na minha frente, eu vou descer 9 centímetros. Pego uma reguinha lá de cava e faço o contorno aqui do meu decote redondo, ó. Tá? Decote. Agora, eu estou fazendo a minha frente, tá? No lado que tá dobrado. Depois, nós vamos fazer as nossas costas ali onde tá aberto. Agora, eu vou pegar minha régua de cava, vou colocar aqui no M e aqui no M e vou fazer a minha cava frente. Bem simplesinho assim, ó. Não tem pence, não tem nada. É inteirinha a minha frente básica. Ó, cortei meu decote, cortei meu ombro de 9. Vou cortar aqui a minha lateral, a minha cava. Tenho a frente da minha blusa. Agora, eu vou pegar essa minha frente e vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo que as costas aqui, ó, dá pra fazer as costas mais compridas? Eu vou puxar minha frente um pouco mais pra cá. Vou deixar a minha parte das costas mais compridinha, o quanto que der aqui. Tá? Aqui na parte das costas, eu vou fazer uma dobrinha pra colocar uns botões. Tá? Eu vou fazer a parte das costas aberta na minha blusa. Ó, vou deixar aqui uns 3 dedinhos, tá? A orelha ali, ó, tá bem fininha. Já vou tirar a orelha fora pra não atrapalhar vocês. Ó. Tira a orelha fora já. Assim. E deixa transpassar aqui, ó, uns 2 dedos, tá? A gente vai colocar bem pequenininho o botão ali, só um detalhe. E aqui eu vou copiar o ombro. O decote eu vou fazer menor, assim, ó. Ó, como se eu fosse reto aqui, ó. Estivesse indo reto, uns 2 dedos, ó. E a frente é mais cavada. Aqui eu vou usar a minha régua de costas, ó. Pra fazer a parte das costas, que ela é menos cavada, né? Aqui onde vem a parte das minhas costas, a parte da frente. E aqui eu posso levar até lá embaixo, ó. Então, eu tenho a minha parte das costas. Aqui na parte das minhas costas, que é aberta, a gente vai fazer um detalhe aqui, colocar uns 3 botões fake aqui,
tá? Aqui, costas, frente, deixa eu colocar um alfinete aqui. Aqui, aqui. Aqui a gente vai fechar e a parte das costas vai ficar assim, mais compridinha, abertinha aqui. Então, parte frente e costas prontas. Nós temos a tirinha de debrum para fazer o acabamento do nosso decote, ok? Só que falta acabamento para nossas cavas, né? Então, aqui nas cavas, ó, vocês podem pegar esses retalhinhos que nós temos aqui e fazer revel para a parte das costas e para a parte da frente. Ou a gente faz revel, ou a gente inventa uma manguinha, né? Ó, a gente pode fazer... O que que a gente pode inventar de manguinha aqui, Marília? A gente pode fazer uma manguinha bem pequenininha aqui, ó. Ó. Até com um franzidinho lá em cima, ó. Arruma bem aqui, ó lá. Vai sobrar a manguinha lá, então a gente pode até fazer um franzidinho, estão vendo aqui? E é isso que a Marília vai fazer, ó. Eu vou aproveitar esse lado aqui. Olhem bem aqui o que eu estou fazendo, ó. Aqui, vou colocar aqui e vai sobrar aquela parte lá pra mim franzir um pouquinho. Então, eu vou abrir esse lado aqui, ó. Eu vou franzir essa parte que vai encaixar lá. Essa parte vai vir e vai encaixar aqui. Já vou daí fazer a bainha aqui antes de colocar, ó. Vendo aqui? Ó, vai encaixar aqui e vai sobrar um pouquinho ainda pra franzir lá em cima e vai ficar uma manga bem delicadinha e bem abertinha. Deixa eu tirar o biquinho aqui pra me ajudar na hora da barra, ó. Assim que vai ficar a manguinha. E ainda sobrou esse pedacinho aqui. Se precisar, a gente usa, mas acredito eu que não vai precisar. Então, ficamos assim, ó. Parte da frente. Acabamento decote em debrum. Parte das costas, que vai ter um detalhe aqui com botões. E ela, as costas é mais compridinha. Temos uma manga super linda, leve, fresquinha para verão. Ok? E a nossa saia, que vocês já viram a montagem dela. Agora, eu só vou entretelar o meu pequeno cos. Aqui, gente, meu cos entretelado. Coloquei uma entretela de malha nele. As partes todas separadinhas, bonitinhas. Já tirei o molde de todas as partes. Gente, aqui quando eu corto no olho pra vocês aqui, né, pra inspirar vocês, a vocês cortarem as peças, terem coragem de cortar, depois que eu corto, ó, eu salvo o que eu fiz no papel. Aí, na hora que eu salvo aqui no papel, eu faço os biquinhos de dobra, ó, porque aqui no meu corte não tem o biquinho, vocês estão vendo, ó, tá sem o biquinho, ó. Ali, falta esse biquinho aqui, ó. Mas quando eu faço o molde, eu já salvo o biquinho que vai me ajudar aqui, ó, na hora de fazer as dobras, na hora de fazer a prega aqui do nosso detalhe da frente, ó, da nossa saia. Então, por isso que é importante, quando vocês cortam alguma coisa no olho, vocês depois salvem no papel, porque depois na costura, se eu sentir falta de algum detalhe, alguma margem a mais de costura, eu já venho aqui no molde e arrumo. Então, eu vou salvando a minha modelagem do jeitinho que eu quero, tá? Isso tanto na saia, quanto na blusa, em todas as partes, tá bom? Então, agora sim, nós vamos pra costura. Vamos montar a parte da frente da saia, a parte das costas, depois nós vamos unir. E a blusinha, primeiro de tudo, vamos fechar os ombros e daí vou pra reta pra mostrar pra vocês os acabamentos todos, tá? Então, aqui na costura, ó, eu já comecei fechando nossos ombros, passei over e reta. Vou vir aqui atrás, ó, vou abrir aqui onde tá encostadinho, onde a gente vai fazer a dobrinha pros nossos botões. Antes de fazer o acabamento aqui, dessa abertura nas costas, a gente vai colocar aquela tirinha de debrum aqui no nosso decote, ó. Como eu sempre ensino pra vocês, ó. Começar aqui, por baixo. Marília,
Como que eu vou segurar? Eu vou deixar os dois soltinhos, porque a gente vai rebater isso aqui depois, tá? A gente vai tombar, então eu vou deixar os dois indo assim, ó, bem à vontade, ó. Não vou puxar, só vou arrumar, ó. Não vou puxar nem o debrum e nem a parte do decote da minha blusa. Deixo os dois folgadinhos, ó. Se eu não fosse tombar, se eu fosse deixar dessa forma, eu ia ter que dar uma firmadinha no meu debrum, deixar a blusa soltinha e segurar um pouco o meu debrum aqui, tá? Como eu vou rebater, eu vou deixar os dois assim, ó, livres. Passei no meu decote todo. Agora, eu venho fechando ele aqui, ó. Acabei de passar e fechar. Agora, a gente vai fazer a dobra aqui, ó. Olha aqui. Vamos fazer a dobrinha aqui pro nosso botão. É uma dobrinha pequena. Dobra meio centímetro. E dobra 2. Se dobrar demais agora aqui, vai ficar justa. Então, você vai pegar e vai fazer essa dobra e vai vir até aqui. Ó, fiz essa dobrinha, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento da dobra aqui do nosso viés ou do nosso debrum, né? Aqui, ó, muitas meninas ficam em dúvida, dizem que não conseguem prender o debrum na parte de fora e na parte de dentro. É só seguir acompanhando a costurinha aqui, ó, que dá certinho. E se ficar uma variação aqui do avesso, não tem problema, porque a gente vai rebater isso aqui por cima ainda, ó, tá? Então, vai ficar um acabamento bem perfeito. Então, eu fiz a dobra desse lado ali. Agora, eu vou fazer uma dobra igual desse lado aqui, ó. Dobra meio e dobra os 2 centímetros, ó. Dobra assim. Quiser puxar lá o outro lado aqui, ó. Ó, e conferir a dobrinha pra ficar bem igualzinha, puxa aqui e confere, tá? Duas dobrinhas feitas. Agora, a gente pega aqui, dobra esse debrum aqui, ó, assim, e vem rebatendo ele e o decote todo, ó. Ó. Pra dar acabamento nesse nosso decote aqui e ficar um luxo. Ó, vai ficando assim pelo avesso, ó. Acabei esse lado também. Agora, vocês já podem vir aqui e prender um lado por cima do outro, porque nossos botões vão ser fakes, né? Ó, eu vou deixar essa parte aqui de baixo assim, aberta. Eu vou fechar só até uma altura aqui, ó, só até aqui. Aí, vou colocar uns 3 botões nessa parte. Então, a gente pode vir aqui, ó, prender aqui em cima, assim. Bem em cima daquela costura que já tem aqui, ó. Eu vou trazer outra costura, ó. E vou ir prendendo um por cima do outro aqui. Ó. Segue bem retinho a linha lá embaixo. E vem fechando aqui até onde vocês querem, ó. Eu quero deixar esse tanto aqui aberto, ó. Pra dar um charme lá atrás do meu conjunto. Então, eu vou fechar aqui. Ó. A parte das costas vai ficar assim, ó. E aqui eu vou colocar alguns botões, tá? Desde aqui de cima eu vou colocar os botões, ó. Então, quem olhar vai achar que o botão abre, né? Lembrem de conferir se passa a cabeça de vocês aqui, tá? A minha eu sei que passa aqui, mas vocês confiram lá. Se a cabeça não passar, vocês deixem esse botão aqui, ó, em vez de o primeiro aqui, pra abrir mesmo, tá? Aí vocês façam um caseado e fechem aqui, ó. Ai, Marília, eu quero ele bem fechadinho no pescoço, então não vai passar minha cabeça aqui.
Então, você fecha esse detalhe daqui pra baixo e deixa esse botão aqui verdadeiro, tá? Aí, nesse lugarzinho aqui, você faz um caseado, uma casinha e começa a unir os dois lados daqui pra baixo. Então, esse botão aqui vai ter uma casinha, então ele vai abrir. Aí, você abre ele pra passar a tua cabeça, se você quiser fazer essa abertura menor, tá bom? Ou, eu gosto que tenha folga pra passar a cabeça, pra não revirar o cabelo. Então, você faz um caseadinho aqui e bota o botão de verdade aqui pra ele abrir, né? Não faz ele fake. Então, essa parte pronta. Posso fechar as laterais. E agora, como que eu vou fazer isso, Marília? Sendo que a parte das costas é mais comprida que a parte da frente. Quando é assim, a gente vai fechar primeiro a nossa frente. Vamos primeiro fazer a barra da frente, ó. Vamos fazer uma barrinha aqui. Pronto. Fiz a barra da frente. Agora, eu fecho a minha lateral. E então, aqui nessa minha lateral, ó, vejam que eu deixei uma costurinha larga, ó, de 1 centímetro. A gente vai fazer a limpeza e depois a gente vai dobrar essa barra pra lá. Então, vai ficar esse detalhe aqui na lateral da nossa blusa, tá? Agora, eu fecho o outro lado com a mesma largura de costura. Minha blusa aqui tá fechada. Agora, vamos pegar as nossas mangas. Vamos achar aqui o nosso par de mangas. Eu coloquei aqui junto com a saia. Aqui, ó. A nossa manga aqui, vocês vão pegar, vão franzir esse topinho dela aqui, ó. É bem pouquinho, não é muito não, gente, ó. Nem vou colocar calcador de franzir, vou franzir aqui na mão mesmo. Franzir aqui onde tem o pique, ó. Temos os piques. E vou fazer uma bainha aqui. Manga feita desse lado também. Agora, a gente vai pegar aqui, na hora de prender a nossa manga aqui no corpo, eu vou lá fechar as laterais primeiro, porque na hora de prender aqui, a gente vai fazer como? A gente vai, assim, ó, encostar a barra aqui, uma na outra, assim, ó, fazer o acabamentinho aqui. Então, a gente vai colocar a nossa manga aqui na cava, ó, tá? Porque daí a gente já vai fazer o acabamento aqui, ó, do finalzinho aqui debaixo do braço, ó. Vai ser isso aqui o acabamento, ó. A gente vai transpassar ela um pouquinho assim, ó. Já vou até prender elas assim aqui, ó, o finalzinho da nossa manga, ó. Ó, prendi uma em cima da outra, ó. Esse vai ser o acabamento debaixo do meu braço. Que é uma manga bem pequena, né? Ela não tem comprimento embaixo do braço, ó. Ai, Marília, mas eu quero fazer uma manga normal. Pode fazer a manga maior daí, né? Pode usar uma base de manga lá e fazer uma manga maior. Ó, fazer assim, ó. Transpassa 1 centímetro aqui, mais ou menos, ó. Duas mangas aqui ficam aqui prontinhas. Eu vou lá fazer o acabamento dessa. Só passei uma limpeza aqui nessa costura, ó. Agora, eu vou vir aqui na minha lateral. Vou dobrar essa limpezinha aqui pra dentro, ó. Bem assim, delicadinha. E aqui, ó, eu vou dobrar esse meu acabamentinho pra baixo, ó. Ó. E vai ficar assim aqui na lateral, ó. Aqui é a lateral da minha blusa, ó. Falta só fazer a barra aqui embaixo. Agora, eu vou fazer isso do outro lado também, ó. Vou vir aqui, dobro, ó. Daqui, eu continuo pra baixo, ó. Acabamento lateral feito. Agora, eu posso dobrar a barra aqui, ó. Posso dobrar meio, mais 1 centímetro.
parte da frente, parte de trás. Olhem atrás que charme que vai ficar aqui, ó. Aí aqui vai os botões ainda. Aqui, frente, olhem o acabamento aqui. Já vamos entrar com as nossas etiquetas. Uma etiqueta vai aqui. E a outra etiqueta vai aqui. E aqui na barra. Só tirar os fios. Agora vamos colocar nossa manga, pra vocês verem aqui que legal que vai ficar, ó. Aqui eu tenho a minha cava. E eu tenho a minha manga com esse transpasse aqui, ó, de 1 centímetro aqui embaixo. Eu vou pegar esse transpasse, vou colocar aqui, bem certinho aqui. O meu franzidinho eu vou levar lá no topo do meu ombro, ó. Ela vai dar certinho aqui. E vou prender agora aqui na reta. Distribui o franzido bem certinho aqui no ombro, ó. Metade pra cada lado, ó. Tá? Pra não ficar estranho esse franzidinho em cima do braço, ó. E vai prendendo ela aqui. Ó. Fazendo a cava da frente agora, ó. Aqui. Tá bem certinho, ó. A gente deixa só a margem pra franzir, né? Manguinha colocada. Olhem só que gracinha de manga que vai ficar, gente, ó. Parece uma manguinha falsa, né? E embaixo do braço vai ficar assim, ó. Olha a cava aqui, ó. Encostadinho um no outro, ó. E a manga bem fresquinha, bem verão. E vai tampar meu braço aqui onde eu quero, ó. Tá? Bem simples e facinho essa manga, ó. Agora, e com um pouquinho de tecido, né? Na verdade, nem dava uma manga, né? A gente que inventou de fazer uma manga com aquele pedacinho de tecido, ó. Agora, eu vou lá fazer uma limpeza nessa minha costura aqui, ó. Ai, Marília, eu não tenho over. Passa um viés aqui, né? Um debrum, ó. Coloca um debrum aqui e daí tomba essa costura pra lá e costura, ó. Costura ela pro lado do corpo, tá? Fica perfeito pra quem não tem over aí ou interlock. Ó, fiz a limpeza aqui, ó, nessa costura da nossa manga. Lembrem sempre de deixar a costura do ombro virada pro mesmo lado que foi virado aqui pra ela não ficar assim, ó, torcida, tá? Agora, vocês vão vir aqui embaixo do braço, ó, vocês vão virar a costurinha lá pro corpo e vão fazer um arrematezinho bem pequenininho aqui embaixo pra essa costura não ficar virando lá embaixo do braço de vocês. Ali no corpo, ela não vai mais virar aqui e aparecer, ó. Ela fica lá, ó, ela não vai aparecer aqui, tá? É acabamento isso aqui. Então, a parte de cima tá pronta. Agora, pra fazer a saia, nós vamos começar montando, tá? Vamos pegar a parte das costas, aqui onde nós temos a nossa dobra pro elástico, assim, e prende o elástico aqui, ó. E vai prendendo ali. Prendi a pontinha, agora eu venho aqui na outra ponta, vou esticar, até dar aqui no tamanho, ó. Estiquei aqui, vou vir prendendo ele aqui, assim, ó. Ó. Meu elástico aqui, eu deixei ele com 44 centímetros, tá? Ele tem 5 por 44. Então, agora aqui seria só dobrar aqui uma vez e mais uma vez, certo? Mas a gente só vai fazer isso depois da frente pronta pra embutir a frente aqui dentro, tá bom? Então, agora eu pego lá as minhas frentes, vamos montar a nossa frente, ó. Aqui eu tenho aquele recorte que vai ter a prega aqui. Então, nós vamos fazer uma bainha nele aqui em cima, ó. Vamos virar assim, ó, aquele recorte. É o recorte superior, tá? Que vai por cima da nossa frente. Eu vou fazer uma barra aqui de meio, mais 1 centímetro, ó. Dobrei meio, dobrei mais 1. Fiz essa barra lá. Agora, eu vou vir aqui na parte da frente, vou dobrar meio e vou dobrar mais 1. Fiz essa barra aqui na parte da frente, fiz aquela barra ali em cima.
Esse recorte aqui, a gente vai fazer 2 pregas nele, ó. 1, 2. Olhem como ele ficou menor, ó. Ele vai ser assim na parte da nossa saia. Aqui, agora, a gente vai encaixar aquela parte pra amarrar essa parte maior, ó. Lembra que a gente fez aquela tira grande? Então, a gente vai fechar ela e a gente vai colocar essa parte aqui dentro, tá? Então, agora eu vou pegar ela aqui, ó. Vou fechar. Virei o meu recorte. Agora, eu tenho que colocar essa parte aqui dentro, ó. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Assim. Vou encostar aqui nessa costura ali, ó. E vou costurar aqui por dentro, assim, ó. Ó. Vou vir costurando agora, ó. Prendendo esse meu detalhe aqui dentro, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Arremata, ó. Prendi assim, ó. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei ali assim e costurei essa parte aqui, ó. Ó. Pra quando eu virar, ele ficar ali, tá? Agora que eu já prendi essa parte, eu vou vir, vou dobrar essa parte pra cá e vou arrematar aqui pra fazer o acabamento desse cantinho. Ó, por cima daquela costura que eu já fiz, só que agora dobradinho, ó. Então, eu já, ó, fiz o cantinho aqui de cima. Agora, eu vou fazer o cantinho aqui de baixo, ó. Dobro aqui, encosto bem aqui e vou arrematar aqui o pedacinho até onde eu consigo, ó. Por cima daquela costura que eu já fiz. Arrematei bem. E agora, esse meu detalhe já tá quase todo preso ali, ó. Posso fechar com agulha de mão, pelo avesso. Como eu posso também segurar assim, vir aqui pelo direito e passar uma costurinha só aqui, ó. Ó, o avesso como ficou e o direito como ficou. Essa vai ser a parte que vai ficar sobreposta da nossa saia, que vai amarrar aqui e fazer aquele detalhe maravilhoso, tá? Então, parte superior da nossa saia, ok. Vamos pegar a parte inferior, que é aquela parte maior aqui, ó, que tem a curva maior, né? Vamos começar fazendo a barra nessa parte. Dobra meio e dobra um. Barra dessa parte de baixo aqui pronta. Aqui. A gente vai colocar o nosso cos, tá? Aquele cos simples que eu fiz lá, ó. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar a peça aqui em cima. Assim, e vamos prender ele na peça, ó. Ó, vai dar bem certinho aqui, que a gente deixa na mesma medida. Eu coloquei lá, ó, direito pra cima, agora eu vou virar ele aqui, ó. Ó, quiserem lá passar nessa hora aqui, vocês podem passar. Agora, eu venho aqui, dobro essa parte aqui por cima dessa, ó. E vou embutir aqui, fazer esse meu cos embutido, ó. Quando eu costurar aqui, eu já vou costurar lá a parte do avesso junto, ó. Olha ali. Como se a gente estivesse colocando um pé de gola, tá? Bem, bem simples, ó. Cos da parte da frente da nossa saia colocado, olhem que lindo. Frente da saia quase pronta. Agora, aqui, nós temos aquela outra ponta, né? Ó, aqui tá o nosso detalhe. Já vamos prender ele aqui, ó, na lateral da nossa peça, ó. Agora, aqui, vocês vão decidir, ó, se vocês querem ele bem aqui em cima do cos, se vocês querem ele mais pra baixo. Eu vou colocar aqui, ó, no meio do cos, ó. Ele vai sair do meio do cos da minha saia. E a gente pode fechar essa lateral aqui já, ó. Pronto. Esse lado da minha saia aqui
colocado, onde a gente vai amarrar, né? Olha só que linda que vai ficar, gente. Agora, a gente tem que colocar essa outra ponta aqui da amarração, né? Que são duas pontas que vai precisar aqui. Agora, vocês vão pegar aquela tira menor que a gente fez, vão fechar também e virar. Ó, detalhe da amarração pronto. Agora, vocês vêm aqui com a saia, né? Que já está com cós e já está com a nossa parte sobreposta nela. E você vai alinhar aqui, ó, aonde você vai amarrar, ó. Ó. Eu vou colocar abaixo do meu cós, ó. Um pouquinho abaixo do cós aqui, ó. Ó. Um pouquinho em cima, os dois dedinhos em cima e o restante pra baixo do cós. Assim. E olhem como tá ficando a nossa saia super estilosa. Aqui. Aí, agora, vocês vão amarrar aqui, ó, gente. Olhem só que lindeza. Aqui. Ó. Vou puxar aqui e vou amarrar aqui, ó. E vai ficar esse lacinho caidinho aqui. E a saia amarradinha aqui. Tudo de maravilhosa, isso vai ficar. Então, aqui, ó, temos a parte da frente pronta. Onde que eu vou colocar o meu zíper? Eu vou colocar o zíper desse lado aqui, ó, aonde não tem amarração, tá? Vou deixar o zíper nessa lateral aqui. Então, a gente pode pegar a nossa parte das costas, aqui, ó, que está com o nosso elástico já. E podemos embutir ele desse lado aqui, ó, ó. Vamos colocar assim, ó. Deixa eu desamarrar aqui pra sair esse nó aqui, pra não atrapalhar. Ó, como que eu vou fazer agora, ó? Essa lateral aqui é a lateral que tem o detalhe da amarração, só a pontinha da amarração. Então, eu vou vir aqui com a minha parte das costas, ó. E vou colocar aqui no pique da dobra do elástico, ó. Por quê? Porque o meu elástico vai dobrar uma vez assim, então vai dobrar assim. Então, é assim que eu vou prender aqui, ó. Tá? Olhem só. Ali, aqui e aqui. Tá bom? Ó, o elástico dá bem certinho aqui onde foi a costura do nosso cós, ó. Tá? Ó. Se vocês quiserem fazer sem o detalhe da amarração, também dá. Mas fica lindo, né? Amarradinho. Então, agora eu vou prender essa parte aqui assim, ó. Então, aqui, depois da lateral fechada, olhem o que vai acontecer aqui, ó. Ó, quando a gente virar aqui, olha o nosso elástico, vai acompanhar o nosso cós aqui, ó, da parte da frente, tá? Olha o nosso elástico. Então, agora a gente vai lá fazer limpeza nessa costura aqui, até lá embaixo. E já vamos fazer a limpeza nessa outra lateral aqui, onde a gente vai colocar o nosso zíper. Dessas minhas costuras prontas, das laterais, dessa lateral aqui, ó, onde a gente embutiu a parte das costas aqui, né? Tá embutido. E fiz a limpeza aqui, onde eu já dobrei o meu elástico também. Agora, a gente vai fazer o acabamento do nosso elástico aqui, ó. Vamos rebater ele aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Vocês podem arrumar ele bem assim, ó. Arrumem bem. Já coloquem um alfinete aqui no meio, se vocês acharem dificuldade, né? Ó, vou arrumar bem meu tecido aqui, ó, arruma aqui e aqui. Cuida pra não prender a nossa tira de amarrar lá do outro lado, ó. Coloca ela pra lá. E vem aqui e começa aqui, ó, alinhado com a costura do nosso cós, ó. Alinhado com a costura do cós e a gente vai vir aqui. Assim, bem bonito, ó. E bem... Ó, passei uma costura na parte de trás da minha saia. Vou passar mais duas. Graça, bem flexível. Agora, eu vou pegar e vou marcar aqui onde eu vou colocar o meu zíper, ó. Até onde eu vou colocar meu zíper, ó. Já marquei os dois ladinhos pra não correr o risco de ficar torto,
tá? Então, arruma bem aqui. Já coloquei o meu calcador de zíper. A gente vem com o zíper aqui, a gente abre ele aqui, ó, e começa a colocar aqui bem em cima, aqui, ó, bem... O acabamentinho, aquele acabamentinho de plástico ali do zíper, ó, bem lá. E então, o calcador de zíper, ele já vai chegar bem juntinho aqui, ó, vai deixar meu zíper bem encostadinho, ó. Eu venho prendendo ele aqui até a minha marquinha azul ali que eu fiz, ó. Ó lá. Até aqui que eu vou colocar ele. Ó, ele fica bem invisível mesmo quando a gente usa o calcador de zíper, tá? Agora, eu não vou trocar o calcador, eu vou só virar a minha peça aqui. Ó, e vou prender desse lado aqui. Assim. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó. E vou marcar aqui no meu zíper também, ó. Tá? Então, o meu zíper tá marcado ali, ó. Eu marquei ali na minha parte azul, ó. Ali. Marcado aqui, marcado ali. Então, eu posso colocar lá o azul com azul. E começar a colocar dali pra cá. Que vai dar bem certinho aqui, ó, na medida que eu quero. Tá? Pra não correr o risco de ficar um lado mais repuxado que o outro. Ó. Então, eu venho aqui. Encosto bem aqui no meu zíper. E venho prendendo ele. Aí, agora eu pego e abro ele aqui. Pra ele ficar bem encostado. Pronto. Ó, agora sim ficou o zíper bem escondidinho ali no meio, ó. Tá bom assim já. Né? Agora eu posso ir arrumando aqui, ó, até lá embaixo, ó, aqui aquela minha saia, ó. Posso arrumar até lá embaixo. Com esse mesmo calcador ali. Olha a diferença que ficou aqui embaixo. Vou vir fechando essa lateral com esse calcador mesmo, ó. Por quê? Pra chegar bem pertinho ali do meu zíper. Até podia ter usado outro calcador de zíper, né? Eu quis usar esse, ó. Aqui. Ó. E agora eu vou vir com essa costura até o mais próximo possível aqui, ó. Dessa minha costurinha do meu zíper, ó. Venho aqui. Arremato aqui. Pronto. Lateral da minha saia aqui. Com o nosso zíper preso, bonitinho, ó, o acabamento aqui do final do zíper, ó. Sem bico, sem ponta, sem nada, ó, bem certinho. Agora, eu pego essa ponta aqui, ó, eu vou costurar aqui o zíper, ó. Nessa pontinha aqui. E vou costurar ele nessa pontinha aqui. Ó, só aqui. Vou dobrar ele pra dentro, ó. Dobro ele pra dentro aqui. E vou dobrar ele assim. E vou fazer uma costura aqui, ó. Até no final do meu cos aqui, ó. Ali o cos, até aqui no final do cos, ó. Ó, fica bem presinho aqui a parte de cima, ó. Faço a mesma coisa desse lado aqui. Dobro bem. Pra arrumar a nossa barra, tá? Ó, porque essa ponta aqui eu cortei mais curta, ó, tá? Então, agora aqui, eu vou passar aqui e vou alinhar as duas pontas aqui pra deixar ela bem certinha. Tá? Tirei aquela diferença ali. Agora, eu vou medir aqui a lateral, as duas laterais da minha saia. Ó. Cos com cos, lateral tá bem igualzinha aqui, ok. Agora, eu vou arrematar essa ponta aqui que eu abri, que eu cortei, né? Pra ela não correr o fio. E posso fazer a minha barra. Bainha da barra,
Vou dobrar meio, vou dobrar um. Sim. Barra pronta. Nossa saia está pronta. É só passar. Colocar minha etiqueta de marca aqui no elástico. E eu já vou mostrar pra vocês ela no corpo. Aqui, gente, o nosso conjunto no corpo. Olhem que lindeza que ficou. Aqui eu coloquei a blusinha todinha por dentro, a pontinha dela, deixei a saia mais alta e coloquei a blusinha por dentro, né? Ó. Podem usar ela assim também. Como, né? Dá pra usar ela toda soltinha. Já vou mostrar ela toda soltinha pra vocês. Olhem que look maravilhoso, gente. Charmoso, elegante, assim com a blusinha por dentro, ó. Nosso franzidinho aqui. Se quiser o franzidinho, coloca. Se não quiser o franzidinho na manga, não coloca. Aqui, ó, ficou muito bom o nosso transpasse aqui, ó. Ó, a saia não mostra nada. E quem olhar, parece ser uma saia envelope, né? Mas ela ficou assim, ó, super, super confortável com esse recorte aqui na frente, ó. Amei, deixei ela bem alta, ela ficou um pouco mais curta, né? Mas dá pra usar ela mais baixa também. Então, assim, uma proposta mais arrumadinha, né? Com a blusinha por dentro. E aí, vocês podem usar mais a saia um pouquinho mais baixa, né? Que ela tem esse elástico atrás, então esse elástico proporciona você poder colocar ela mais pra baixo ou mais pra cima, ó. Quero usar assim, mais despojadinha, soltinha, ó. Aí vocês escolhem como vocês acham melhor pra usar, porque um look mais despojadinho assim, dá pra colocar um tênis, né, uma sandalinha bem baixinha, uma rasteirinha e passear no parque à tarde. E se eu quiser colocar um salto e colocar a blusinha toda por dentro, um salto e alguns acessórios mais chiques, eu posso ir numa festa elegante com a mesma roupa. Então, né, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que a modelagem vai lá pro catálogo nessa medida aqui, tá? No tamanho 44, que veste um busto de 104, 105, ó, essa blusa é um pouco folgadinha. Eu tenho aqui 104 de busto, então, se você quer que fique igual ficou pra mim, ela veste 104 de busto aqui desta forma. A saia também, ó, veste um 44, tá? Com essa margem aqui do elástico, a gente não deixa muita margem, ó. Ela tem um pouco de margem, porque eu posso levantar ela aqui, deixar ela a cintura mais alta, como eu posso baixar ela aqui, que ela ainda vai me vestir bem por causa do elástico, ó, tá? Então, eu posso escolher aqui aonde eu quero deixar a minha saia na cintura conforme eu for usar. Se eu for usar com a blusinha por dentro, eu deixo ela mais alta. Se eu for usar com a blusinha assim por fora, eu deixo ela mais baixa, tá? Então, pra quem quiser a modelagem aí, vai estar disponível lá no meu catálogo. Lembrando que quem comprou modelagem Marília Rossi ganha um número pra concorrer todo mês. Uma peça feita por mim, tá bom? Então é isso aí, o WhatsApp tá aqui na tela, também fica na descrição. Quem não tem a reguinha de cava e quiser adquirir, ganhar a reguinha de cava que eu uso nos meus vídeos, é só me pedir lá pelo WhatsApp, gente. Tem muitas pessoas que me pedem a régua aqui no YouTube e falam assim, Marília, manda régua pra mim. Gente, como que eu vou mandar régua se eu não tenho seu e-mail, se eu não tenho seu WhatsApp, se eu não tenho como mandar? Então, você precisa entrar em contato comigo pra eu poder te mandar a reguinha. Então, você pode entrar em contato pelo WhatsApp que tá aqui, falar, Marília, eu quero a régua de cava. Eu mando a régua de cava pra você, é só você imprimir e você usar. Tá bom? A reguinha que eu uso pra fazer as minhas cavas aqui nos vídeos, tá? Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração. Obrigada. Não esquece de deixar o like pra mim e até o próximo vídeo.